O barbeiro milionário fica emocionado ao ver a mendiga negra chorando no banheiro. Gilberto sempre teve tudo o que o dinheiro podia comprar. Sua barbearia, a Arte da Tesoura, era uma das mais chiques da cidade. Os clientes entravam pela porta de vidro fumê, admirando o piso de mármore e as luminárias de cristal, enquanto Gilberto, com seu terno impecável, exibia um sorriso confiante. Porém, por trás daquela fachada de sucesso, ele se sentia vazio. As tardes eram longas e os risos vazios ecoavam nas paredes elegantes, enquanto sua alma aninhava-se em um deserto de solidão. Certa manhã, enquanto ajustava uma máquina de lavar nas dependências do banheiro, um som quebrava aquele silêncio glioso. Havia um choro. Desconcertado, Gilberto se aproximou da porta e, ao abri-la lentamente, encontrou Rita. Uma mulher negra, de cabelos desgrenhados e olhos fundos. Estava encostada na parede, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. "O que?", perguntou ele, a voz quase um sussurro. Ela só olhou para ele enquanto os soluços a desfiguravam. Naquele instante, a distância entre os dois mundos ficou palpável. Ele aprendeu que a dor que ela sentia não estava apenas na pele, mas na alma. Rita contou sobre suas perdas, sobre como sonhara e como tudo desmoronara, enredando seus dias numa luta constante pela sobrevivência. Gilberto sentiu um impulso. Ele tinha que ajudar. "Você gosta de pintar?", perguntou, lembrando-se de como a arte sempre fora uma fuga para ele. Rita revelou que sim, mas nunca tivera a chance de mostrar seu talento. O coração de Gilberto pulsava rápido. Ele poderia ser a ponte entre seus mundos. Eles se encontraram várias vezes. Gilberto trouxe pincéis, tintas, um pequeno cavalo de madeira onde ela poderia se sentar. Vendo as cores ganharem vida sob as mãos trêmulas de Rita, era transformador. Contudo, o empresário Dario, que sempre esteve de olho na barra do sucesso, avistou aquelas obras e planejou como explorá-las para sua própria vantagem. Dario via nelas um caminho para a fama e fortuna, sem se importar como ser humano por trás da tela. Aos poucos, a conexão entre Gilberto e Rita crescia. Ele se sentia mais vivo, mais aberto, mas também lutava internamente. Seu mundo de glamour e riqueza se misturava com o das dificuldades de Rita. Certa noite, em uma conversa, surgiu uma revelação surpreendente. Suas mães haviam sido amigas de infância. Como isso era possível? A vida os havia separado em um caminho de opostos. Mas agora, suas histórias se entrelaçavam. Gil era uma escolha que poderia moldar seu futuro. A mistura de emoções decompunha seu coração em pedaços. O que aconteceria se não fizesse a escolha correta? Enquanto as sombras de Dario se aproximavam, Gilberto sentia um nó na garganta apertar. O passado e o presente colidiam, e ele precisava descobrir a verdade. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Ponto. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Gilberto lutava com suas emoções, o peso da revelação ainda fervilhava em seu interior. Ele não poderia deixar o passado e o presente de Rita
se desvincularem assim tão facilmente. A relação entre eles estava crescendo, mas uma sombra se aproximava. O que Dario queria? O que ele sabia? Tudo isso só aumentava a tensão. Naquela mesma noite, Gilberto decidiu visitar o ateliê de Rita, ansioso para ver mais de suas pinturas. Ele respirou fundo e entrou no lugar. O cheiro de tinta fresca e o som do pincel arrastando sobre a tela já eram familiar. Ele a viu lá, concentrada como nunca. Rita, suas cores são mágicas, disse, com um brilho nos olhos. Mas ela não sorriu como antes. Algo estava diferente. Rita levantou a vista, e foi então que algo inesperado aconteceu. Gilberto notou seu olhar distante, perdido, como se estivesse vagando por um abismo. Gilberto, eu preciso te contar uma coisa. A voz dela tremia. O coração dele disparou. O que poderia ser tão importante? Antes que ela pudesse continuar, a porta se abriu com um estrondo, e Dario entrou, sua presença trazendo a atenção do mundo exterior. Ele tinha uma expressão de satisfação, quase triunfante. Oi, amigos. Vendo ótima integração artística aqui. Gilberto, você não me contou que estava fazendo alianças com uma artista local? Gilberto franziu a testa. Dario, o que você está fazendo aqui? Dario apenas sorriu, mas aquele sorriso não chegava aos olhos. Eu sabia que essa mulher tinha talento, e quem melhor que eu para mostrar ao mundo isso? Ele se virou para Rita. Você está disposta a ser a estrela de uma galeria? O sucesso está ao seu alcance. Gilberto se colocou entre Dario e Rita, sentindo um nó de raiva instalar-se em seu estômago. Você não está apenas interessando-se pelas pinturas dela, Dario. Você só deseja explorar mais uma vez a vulnerabilidade dos outros. Sua voz estava alta, ecoando no pequeno espaço. Rita, assustada, inclinou a cabeça, sem saber a quem escutar. Agora, não precisa se exaltar assim, Gilberto. Venha, Rita, veja um futuro brilhante para você, longe dessa barbearia. Os olhos de Dario brilhavam com suas palavras, uma promessa de escape. Gilberto teve certeza de que ele pensava apenas em lucro, em conquistar fama em cima da dor alheia. Mas Rita, em vez de se animar, ficou em silêncio. Dario, Ela hesitou. O ar carregava um peso insuportável. Eu não sei se devo. Eu tenho uma coisa para contar ao Gilberto. Um silêncio pesado se instalou. Os três ali parados. O mundo à sua volta parecia ter desaparecido. O que você precisa dizer, Rita? A pergunta de Gilberto quebrou a tensão, mas outro peso surgiu. Diante dele, Rita respirou fundo. Gilberto, a verdade é que eu sou sua irmã. Eu sou a filha da sua mãe. Fui dada como perdida. Ela puxou uma carta do bolso. Suas mãos tremiam. Se eu não tivesse sido rejeitada pela vida, estaria aqui com você desde o início. Gilberto sentiu o chão se abrir sob seus pés. O quê? Isso não pode ser verdade, como você? A incredulidade o atingiu como um soco. A revelação dele, de quem ele acreditava que era, estava prestes a desmoronar. Os olhos de Rita estavam cheios de lágrimas. Dario agora observava tudo com uma expressão satisfeita. E agora, Gilberto, o que você irá fazer? Um silêncio angustiante tomou conta. Gilberto olhou para Rita, depois para Dario. O que ele deveria sentir? Raiva? Confusão? Amor? As interseções de suas vidas estavam mais entrelaçadas do que ele jamais poderia imaginar. O futuro deles balançava na beira de um abismo, e a única certeza era que tudo estava prestes a mudar de forma incontrolável.
Gilberto sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. As palavras de Rita o atingiram como um raio. Você é minha irmã? Ele engoliu seco, a incredulidade despejando um turbilhão de emoções. Mas antes que pudesse processar tudo, houve um estrondo atrás dele. Dario, agora com um sorriso triunfante, havia se aproximado. Que reviravolta, não é, Gilberto? O tom dele era de desprezo, e sua presença parecia tornar o ar ainda mais sufocante. É bastante dramático descobrir que sua irmã estava tão perto, não é? Gilberto se virou lentamente. O olhar de Rita estava fixo no chão. Sua expressão misturava dor e esperança. Dario, você conhece a verdade, não é? Ele questionou, percebendo que as peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma sombria. Talvez, Dario respondeu, com um sorriso que não alcançava os olhos. Mas não é sobre o que eu sei, é sobre o que você fará com isso. Antes que Gilberto pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou. O vidro da vitrine se estilhaçou em 1000 fragmentos. Gilberto virou-se rapidamente e viu uma figura encapuzada saindo de uma moto estacionada em frente à barbearia. O capacete foi arrancado, revelando um rosto conhecido. Arthur, seu parceiro de negócios, estava em pânico. Gilberto, precisamos correr. A adrenalina disparou nas veias de Gilberto. O que aconteceu? Antes que Arthur pudesse responder, o som de sirenes começou a tocar ao fundo. O pânico tomou conta do ar, e a figura encapuzada correu em sua direção. É uma armadilha, gritou Arthur, seus olhos arregalados. A polícia está atrás de nós. Dario, você está envolvido nisso? Gilberto olhou para Dario, que agora tinha um sorriso gélido, como se estivesse se divertindo com a cena. Sempre. Os negócios são um jogo, Gilberto, e você acaba de perder a aposta. A tensão se intensificou, e o ar ficou pesado com a possibilidade de que todo o sucesso que Gilberto havia construído pudesse ruir em questão de minutos. Rita, fique atrás de mim, ele gritou, posicionando-se entre ela e a figura que se aproximava. Mas Rita, em vez de se esconder, deu um passo à frente. Não, Gilberto, eu preciso contar. Eu sou mais que sua irmã. Eu sou a chave para o que você está enfrentando. E Dario não é quem você pensa que é. A voz de Rita tremia, mas havia uma determinação que a tornava forte. Dario riu, um som cruel que ecoou no ambiente. Acha que pode deter o que está vindo? Você não conhece a verdade. Reis, e eu tô no controle. Sempre estive. Antes que qualquer um pudesse reagir, o mistério envolvendo Dario ganhou mais peso. A figura encapuzada gritou, e assim o ambiente se transformou em caos. Gilberto viu a sombra do homem se aproximar rapidamente, sem saber se era amigo ou inimigo. Ele puxou Rita para perto, a necessidade de protegê-la queimando em seu peito. Ouvindo as sirenes mais perto, o coração de Gilberto disparou. Rita, o que você sabe? Ele precisava de respostas. E agora? Mas o que ela disse a seguir deixou todos em choque. Dario não é apenas um empresário. Ele está ligado ao passado da nossa família. Ele fez coisas terríveis. Gilberto não conseguia processar a ideia. Você está dizendo que ele, a figura encapuzada, parou na porta, e quando a iluminação fraca tocou, a verdade se revelou de um jeito impactante. Era alguém que Gilberto conhecia bem, uma pessoa que parecia ter sumido da sua vida, um membro da família que ele pensou ter deixado para trás. Agora, tudo fazia parte de um plano muito maior, uma teia de mentiras e traições. Gilberto, Dario gritou, o tom de controle em sua voz falhando. Você não sabe de tudo.
Enquanto as sirenes se aproximavam, Gilberto olhou para Rita, sentindo a gravidade de suas palavras e a presença daquele homem em frente. O que mais estava em jogo aqui? E quem realmente eram os aliados e os inimigos nessa batalha? As luzes da polícia começaram a iluminar a cena, e todos estavam prestes a ser pegos no meio da verdade desmoronando. Tornou-se uma corrida contra o tempo, um jogo onde cada segundo contava, e tudo poderia mudar a qualquer momento. A revelação estava prestes a abalar seus mundos mais uma vez. Mas que segredos estavam prestes a vir à tona? A única certeza era que a história estava longe de terminar. Gilberto sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. As palavras de Rita o atingiram como um raio. "Você é minha irmã?" A incredulidade despejou um turbilhão de emoções. Mas antes que pudesse processar tudo, houve um estrondo atrás dele. Dario, agora com um sorriso triunfante, havia se aproximado. Que reviravolta, não é, Gilberto? O tom dele era de desprezo, e sua presença tornava o ar ainda mais sufocante. É bastante dramático descobrir que sua irmã estava tão perto, não é? Gilberto se virou lentamente. O olhar de Rita estava fixo no chão. Sua expressão misturava dor e esperança. "Dario, você conhece a verdade, não é?" Ele questionou, percebendo que as peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma sombria. "Talvez", Dario respondeu, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Mas não é sobre o que eu sei. É sobre o que você fará com isso." Antes que Gilberto pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou. O vidro da vitrine se estilhaçou em 1000 fragmentos. Gilberto virou-se rapidamente e viu uma figura encapuzada saindo de uma moto estacionada em frente à barbearia. O capacete foi arrancado, revelando um rosto conhecido. Arthur, seu parceiro de negócios, estava em pânico. "Gilberto, precisamos correr." A adrenalina disparou nas veias de Gilberto. "O que aconteceu? É uma armadilha!" gritou Arthur, seus olhos arregalados. "A polícia está atrás de nós. Dario, você está envolvido nisso?" Gilberto olhou para Dario, que agora tinha um sorriso gélido, como se estivesse se divertindo com a cena. "Sempre. Os negócios são um jogo, Gilberto, e você acaba de perder a aposta." A tensão aumentou e o ar ficou pesado, com a possibilidade de que todo o sucesso que Gilberto havia construído pudesse ruir em questão de minutos. "Rita, fique atrás de mim!" ele gritou, posicionando-se entre ela e a figura que se aproximava. Mas em vez de se esconder, Rita deu um passo à frente. "Não, Gilberto. Eu preciso contar. Eu sou mais que sua irmã. Eu sou a chave para o que você está enfrentando. E Dario não é quem você pensa que é." A voz dela tremia, mas havia uma determinação que a tornava forte. Dario riu. Um som cruel que ecoou no ambiente. "Acha que pode deter o que está vindo? Você não conhece a verdade. E eu estou no controle. Sempre estive." A figura encapuzada parou na porta, e quando a iluminação fraca tocou, a verdade se revelou de um jeito impactante. Era alguém que Gilberto conhecia bem. Alguém de seu passado que ele nunca quis ver novamente. Seu pai. Ou melhor, quem ele pensava ser seu pai. O homem diante dele não era um simples membro da família. Era o mesmo homem que havia desaparecido anos atrás, deixando apenas uma sombra na memória de Gilberto. "Surpreso, filho?" O tom dele era frio, sem emoção. "Eu sempre estive mais perto do que você imagina." Gilberto sentiu o mundo girar.
Você não pode ser. Você estava morto. As palavras saíram de sua boca como uma flecha. Os olhos de Rita se arregalaram, e um silêncio mortal caiu sobre o ambiente. Dario sorriu, deleitando-se com horror nos rostos de ambos. A história está longe de acabar, Gilberto. Agora, temos muito a discutir sobre legados e sobre o que realmente significa ser família. Rita olhou para Gilberto, o medo refletido em seus olhos. Isso não pode ser verdade. O que mais você esconde? Quem somos nós, realmente? Sua voz falhou, mas a determinação em seu olhar permaneceu. Gilberto sentiu o chão se desvanecer sob seus pés. As imagens de sua infância, as promessas quebradas e as mentiras começaram a se juntar em um quadro caótico. O que você quer de mim? Ele perguntou ao homem que se dizia pai. Quero que você escolha um lado, ele respondeu, suas palavras ressoando como uma sentença. Você está prestes a descobrir que sua verdadeira herança é muito mais complicada do que você imagina. O ambiente estava incendiado com tensão. As sirenes se aproximavam, e a revelação abria multimídias de dor, traição e confusão. Gilberto olhou para Rita e depois para seu suposto pai. O que ele realmente descobriria naquela noite? O tempo parecia parar. As escolhas estavam prestes a moldar seus destinos de maneiras que nenhum deles poderia prever. A única certeza era que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Gilberto sentiu o mundo girar. A revelação de Rita, que era sua irmã, tinha sido um golpe inesperado. Mas a figura encapuzada na porta, quem ele sempre pensou ser o pai, trouxe um terror ainda maior. Ele lutava contra a confusão que explodia em sua mente. Vá embora, ele gritou, tentando proteger Rita de perigos ocultos. Você não tem lugar aqui. Dario se aproximou. O sorriso dele era uma máscara de satisfação. Você realmente acha que pode controlar isso, Gilberto? A verdade veio à tona, e agora você precisa decidir o que fará com ela. O tom provocador só aumentava a tensão no ar. A figura encapuzada deu um passo à frente, suas feições parcialmente iluminadas pela luz da rua. Você não entende, Gilberto. A voz era rouca, carregada de um peso emocional profundo. Eu nunca quis te ferir. Eu vim para te proteger. Gilberto sentiu o estômago virar. Proteger de quê? Você me abandonou? O desespero era palpável, e ele se virou para Rita, buscando um apoio que parecia escapar de suas mãos. Mas Rita também estava em choque. Suas mãos tremiam, elevando as emoções a um clima insuportável. Dario riu, um som cruel. E se eu te dissesse que essa proteção pode estar ligada a algo muito maior do que você jamais imaginou? Que o passado que você pensou ter superado está apenas começando a se revelar. Neste momento, um estrondo, e a porta da barbearia explodiu em pedaços. A figura encapuzada, um braço levantado, parecia ter puxado uma arma. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, tudo aconteceu como em câmera lenta. A adrenalina elevou a tensão do ambiente ao máximo. Gilberto só teve tempo de puxar Rita para trás, ouvindo o disparo ecoar, reverberando por cada canto do espaço. O tiro foi seguido por um grito ensurdecedor. Não era apenas um grito qualquer, mas a voz de Arthur, que agora estava estirado no chão, a expressão congelada em dor. Arthur! Gritou Gilberto, o coração despedaçando. Tudo o que ele acreditava saber havia desmoronado em um instante. A verdade que estava prestes a ser revelada agora se misturava com a visão aterrorizante da vida de seu amigo em perigo.
Rita, assustada, cobriu a boca com as mãos. O olhar dela pulou de Dario para a figura encapuzada, enquanto Gilberto se ajoelhou ao lado de Arthur, tentando checar o pulso dele. Não, 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 não. Ele não queria crer que pudesse perder mais alguém. Mas a figura encapuzada riu. Seu tom era frio e cheio de satisfação. Ele não é o único que vai sofrer. Uma vez que a verdade vem à tona, muitos pagarão o preço. O som da voz fez o corpo de Gilberto tremer, como se o chão estivesse se desfazendo de novo sob seus pés. Do que você está falando? Gilberto se virou, encarando aquele ser que parecia ter trazido seu mundo em ruínas. O ar estava pesado, carregado de vingança, traições e reviravoltas imprevisíveis. Dario se aproximou, agora sem o sorriso anterior. Gilberto, você não entende a magnitude. Há segredos profundos que envolvem nossa família. Segredos que podem destruir muito mais do que você imagina. Mas antes que pudesse perguntar mais, a figura encapuzada retirou o capuz, revelando um rosto que congelou o sangue de Gilberto. Era um rosto que ele não via desde a infância. Um rosto marcado por cicatrizes de um passado violento. Seu irmão, desaparecido, que todos acreditavam ter morrido. Você... A voz de Gilberto era um sussurro. Mas como? Você estava morto. Surpreso? A vida é mais complexa do que você pensa, Gilberto. Estou aqui para acabar com tudo isso. Enquanto a polícia se aproximava, a tensão explodiu. Gilberto estava no meio de um quebra-cabeça mortal, e cada peça na mesa parecia girar. Ele não sabia em quem confiar. O tempo estava se esgotando. E a verdade que ele estava prestes a descobrir poderia não apenas mudar todas as regras do jogo, mas também afetar a vida de todas as pessoas que amava. A única certeza era que tudo estava prestes a explodir de uma vez, e ele precisava agir rápido. O futuro dependia de suas próximas palavras e escolhas. Mas como poderia escolher quando rodeado por tantas incertezas? Gilberto sentiu o mundo girar. A revelação de Rita, que era sua irmã, tinha sido um golpe inesperado. Mas a figura encapuzada na porta, quem ele sempre pensou ser o pai, trouxe um terror ainda maior. Vá embora. Ele gritou, tentando proteger Rita de perigos ocultos. Você não tem lugar aqui. Dario se aproximou. O sorriso dele era uma máscara de satisfação. Você realmente acha que pode controlar isso, Gilberto? A verdade veio à tona. E agora você precisa decidir o que fará com ela. O tom provocador só aumentava a tensão no ar. A figura encapuzada deu um passo à frente, suas feições parcialmente iluminadas pela luz da rua. Você não entende, Gilberto. A voz era rouca, mas havia algo familiar. O coração de Gilberto se acelerou. Eu nunca quis te ferir. Eu vim para te proteger. Gilberto sentiu o estômago virar. Proteger? De quê? Você me abandonou. O desespero era palpável. E ele se virou para Rita, buscando um apoio que parecia escapar de suas mãos. Mas Rita também estava em choque. Suas mãos tremiam, elevando as emoções a um clima insuportável. Dario riu, um som cruel. E se eu te dissesse que essa proteção pode estar ligada a algo muito maior do que você jamais imaginou? Que o passado que você pensou ter superado está apenas começando a se revelar. Neste momento, um estrondo ecoou, e a porta da barbearia explodiu em pedaços. A figura encapuzada, um braço levantado, parecia ter puxado uma arma. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, tudo aconteceu como em câmera lenta. A adrenalina elevou a tensão do ambiente ao máximo. Gilberto só teve tempo de puxar Rita para trás, ouvindo o disparo ecoar, reverberando por cada canto do espaço. O tiro foi seguido por um grito ensurdecedor. Não era apenas um grito qualquer, mas a voz de Arthur,
que agora estava estirado no chão, a expressão congelada em dor. Arthur, gritou Gilberto, o coração despedaçando. Tudo o que ele acreditava saber havia desmoronado em um instante. A verdade que estava prestes a ser revelada agora se misturava com a visão aterrorizante da vida de seu amigo em perigo. Rita, assustada, cobriu a boca com as mãos. O olhar dela pulou de Dario para a figura encapuzada, enquanto Gilberto se ajoelhou ao lado de Arthur, tentando checar o pulso dele. Não, 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 não. Ele não queria crer que pudesse perder mais alguém. Mas a figura encapuzada riu. Seu tom era frio e cheio de satisfação. Ele não é o único que vai sofrer. Uma vez que a verdade vem à tona, muitos pagarão o preço. O som da voz fez o corpo de Gilberto tremer, como se o chão estivesse se desfazendo de novo sob seus pés. Do que você está falando? Gilberto se virou, encarando aquele ser que parecia ter trazido seu mundo em ruínas. O ar estava pesado, carregado de vingança, traições e reviravoltas imprevisíveis. Dario se aproximou, agora sem o sorriso anterior. Gilberto, você não entende a magnitude. Há segredos profundos que envolvem nossa família. Segredos que podem destruir muito mais do que você imagina. Mas antes que pudesse perguntar mais, a figura encapuzada retirou o capuz, revelando um rosto que congelou o sangue de Gilberto. Era um rosto que ele não via desde a infância. Um rosto marcado por cicatrizes de um passado violento. Seu irmão desaparecido, que todos acreditavam ter morrido. Você! A voz de Gilberto era um sussurro. Mas como? Você estava morto! Surpreso? A vida é mais complexa do que você pensa, Gilberto. Estou aqui para acabar com tudo isso. Enquanto a polícia se aproximava, a tensão explodiu. Gilberto estava no meio de um quebra-cabeça mortal, e cada peça na mesa parecia girar. Ele não sabia em quem confiar. O tempo estava se esgotando, e a verdade que ele estava prestes a descobrir poderia não apenas mudar todas as regras do jogo, mas também afetar a vida de todas as pessoas que amava. O clima mudava rapidamente. Cada segundo pesava como uma eternidade. O irmão que ele pensou estar perdido, agora ali, vivo e mais próximo do que ele jamais poderia imaginar. O que isso significava para ele, para Rita, para tudo. A única certeza era que tudo estava prestes a explodir de uma vez. E no fundo, Gilberto sabia que nenhum deles estava a salvo. Ele precisava agir rápido. O futuro dependia de suas próximas palavras e escolhas. Mas como poderia escolher quando rodeado por tantas incertezas? Gilberto sentiu o mundo girar. O ar estava pesado com a revelação de que aquele homem era seu irmão. A adrenalina pulsava nas veias, e os ecos da dor e da traição pareciam ressoar em cada canto. Ele piscou, tentando processar tudo, mas... Você está vivo? A voz dele mal saiu. As palavras pareciam presas na garganta. O irmão, que ele pensou ter perdido para sempre, agora estava bem diante dele. O que ele deveria fazer? O que isso significava para todos eles? Gilberto, ouça, isso é muito maior do que você imagina. O peso das palavras do irmão reverberou, mas a verdade parecia uma confusão. Temos um legado, uma história que você ignora. E dai-o. Basta, gritou Gilberto, sua raiva transbordando. Você não tem ideia do que é ser deixado para trás. Sua voz ecoou com a intensidade do sofrimento que carregava. A desconfiança queimava em seu olhar. Dario, sempre à espreita, decidiu intervir. Não se esqueçam de mim, meninos. O que realmente importa é o que essas revelações significam para os negócios envolvidos. O tom dele era dissimulado. Era como se ele estivesse manipulando fios invisíveis, encurralando-os em direção a um destino sombrio. No entanto,
Tudo mudou quando uma explosão irrompeu do lado de fora, seguida por gritos. As janelas tremeram com a força do impacto. Gilberto sentiu o chão se mover, como se o mundo tivesse entrado em colapso. O que era isso? Ele olhou para Rita, cuja expressão estava repleta de terror. A porta se abriu com um estrondo, e uma multidão de pessoas armadas invadiu a barbearia. A cena tornou-se um caos absoluto. Os gritos tornaram-se ensurdecedores. Gilberto não podia crer no que via. A invasão foi rápida, brutal. Ele atuava instintivamente, puxando Rita para o fundo da sala, longe daquele caos explosivo. "Vá! Rápido!" ele gritou, seus músculos tensos. O pânico estava em seus olhos, mas ele sabia que não poderia deixar Rita para trás. O irmão, por sua vez, parecia mais perplexo do que nunca. "É um ataque, Gilberto. Essas pessoas, elas vêm atrás de mim, de nós." O desespero na voz do irmão era palpável. Dário, que se mantinha à parte, observava com um sorriso satisfeito. "Isso sim, é um show. Você nunca vai entender o que realmente está em jogo." Ele parecia mais interessado na confusão do que realmente preocupado com a segurança de todos. Mas antes que Gilberto pudesse reagir, a figura encapuzada que havia atirado antes surgiu novamente, agora cercada por figuras assustadoras. "Você não sabe o que está enfrentando, Gilberto. Esse ataque não é só uma coincidência. É a consequência de tudo o que você manteve ignorado." Sua voz ecoava como um aviso, mas era acompanhado por uma verdadeira aura de perigo. De repente, a atenção da multidão se virou, e Gilberto percebeu que algo estava prestes a acontecer. Raiva e medo fogem de seu coração. Um estrondoso grito cortou o ar. "Gilberto, a verdade que você busca está mais próxima do que imagina." Ele se voltou. As palavras ressoavam como o último aviso antes da tempestade. O que sua família realmente tinha escondido? As interrogações fervilhavam em sua mente. Com a adrenalina disparando, Gilberto se virou para enfrentar a nova crise. O passado se entrelaçando de um jeito que parecia não ter saída. Ali, no meio do caos, ele percebeu que a verdadeira batalha havia apenas começado. E enquanto seus olhos capturavam Rafa, o irmão que agora não sabia se poderia confiar, o peso de gerações de mentiras se abatia sobre ele. "Rita!" ele a chamou, mas a expressão dela era de terror. "A gente precisa sair daqui." Mas antes que pudesse avançar mais, outro grito irrompeu, e o mundo ao seu redor desabou em sombras. Um barulho estrondoso ecoou novamente. As luzes começaram a piscar. Ele não sabia se aquilo era um ataque, uma armadilha ou algo muito mais terrível. E a única certeza que restava era que o futuro deles estava prestes a mudar de uma maneira que nem ele, nem Rita poderiam imaginar. O passado estava se aprofundando em um presente desconhecido e tudo poderia se desmoronar a qualquer momento. Gilberto sentiu o mundo girar. As luzes da barbearia piscavam. A tensão zumbia no ar. Ele enfrentava o terror e a confusão. O grito de Arthur ainda ecoava em sua mente. Mas agora tudo o que ele via eram rostos alarmados e o caos tomando conta do espaço. Ele puxou Rita para trás, sua mente correndo, tentando traçar um plano. "Rita, na verdade, precisamos sair daqui", ele disse, o coração apertando. O pânico tomava conta, e os gritos se tornavam mais altos ao redor deles. Mas antes que pudesse avançar, algo cru e inesperado o parou. A figura encapuzada revelou um pequeno dispositivo em sua mão, e sua voz rasgada cortou o ar. "Não pensem que estão seguros." Ele pressionou um botão, e como se todo o seu ser tivesse implodido, uma onda de luz atravessou a sala, e tudo ficou em silêncio, por um segundo. Então,
o corpo da figura se desfez em uma nuvem de fumaça e luzes, revelando uma identidade antes oculta. Era alguém que Gilberto nunca esperaria ver. Celina, uma mulher que ele pensou estar perdida após uma série de acontecimentos desgastantes. Ela havia desaparecido da vida dele uma década atrás, após um escândalo familiar. Um segredo que esquecera aos poucos. Agora a mesma mulher estava ali, seus olhos cheios de uma intensidade quase sobrenatural. Celina? Gilberto mal tinha palavras. Mas como você? Dario, observando tudo, deixou escapar uma risada sombria. Surpresa, não é? Ela é parte de uma trama muito maior do que você imaginou, Gilberto. O passado não morre, ele apenas se transforma. A sala tremeu com suas palavras, e Gilberto olhou para Rita. Os olhos dela eram como um abismo de dúvidas. Como você pode estar aqui? Gilberto insistiu, confuso. Celina se aproximou, suas mãos levantadas em um gesto de paz, mas seus olhos lançavam sombras profundas. Gilberto, são muitas coisas em jogo. Eu sou parte do que você está enfrentando agora. O que você não sabe é que existe uma conexão entre nós. Uma conexão que pode mudar tudo. As sirenes da polícia se tornaram mais audíveis, quase como um lamento de uma tempestade se aproximando. O tempo estava se esgotando. Enquanto os policiais cercavam o lugar, Gilberto sentiu que o chão estava prestes a desmoronar outra vez. Rita, você tem que confiar em mim. Não podemos deixar que Dario manipule essa situação, disse Gilberto, tentando manter a calma. Mas Dario balançou a cabeça, rindo. Vocês realmente acham que podem sair dessa intactos? Com todas essas revelações, o jogo só começa agora. E vocês não têm ideia do quanto estão em perigo. Enquanto todos olhavam, a figura de Celina começou a desvanecer como fumaça. Todos os prédios ao redor pareciam curvar-se, como se a cidade inteira estivesse à mercê de um poder que ele não compreendia completamente. O instante se estendeu, e o que Gilberto sentiu foi um misto de esperança e medo. Celina, o que você quer dizer com isso? Ele gritou. Gilberto, a primeira verdade é que você e Rita não eram os únicos com segredos. Está tudo conectado, e os riscos são maiores do que você pode suportar. As palavras dela estavam impregnadas de uma urgência palpável. Precisamos nos unir, mas você precisa acreditar no que está prestes a descobrir. O silêncio tomou conta do ambiente. O que mais havia dentro dessa teia que nunca chegara a perceber? A única verdade que ele sabia agora era que as linhas entre amor e traição estavam mais turvas do que nunca. Uma nova peça do quebra-cabeça tinha sido colocada, e o desastre se aproximava rapidamente. E antes que alguém pudesse reagir, a luz diante deles diminuiu vertiginosamente, deixando apenas um eco distante. O que aconteceria a seguir? A única certeza era que não havia como voltar atrás, e eles estavam à beira de um abismo. Gilberto sentiu o mundo girar, a atmosfera pesada como um fardo insuportável. Celina, a mulher que ele pensou ter deixado para trás, agora estava ali, desvanecendo, levando consigo todas as certezas que ele sequer sabia que tinha. O tempo parecia estagnar, como um relâmpago antes da tempestade. Ele olhou para Rita, mas seus olhos estavam cheios de medo. Gilberto! Celina gritou, sua voz cheia de urgência. Você precisa entender, sua vida está em risco. Há coisas que nem você nem Rita jamais imaginaram. Rita olhou para Gilberto, angustiada. O que ela quer dizer com isso? O que está acontecendo? O pânico em seu tom enviou arrepios pela espinha de Gilberto. Ele não tinha respostas, só perguntas e um desejo desesperado de protegê-la.
A barreira de caos aumentou quando a multidão armada começou a avançar, tomando a barbearia como refém. A fumaça que envolvia a figura de Celina começou a infiltrar-se na sala, criando uma névoa densa. O som das sirenes se aproximava, mas agora a verdade parecia mais importante. Uma verdade que ameaçava desestabilizar tudo. Precisamos sair, Dario gritou, tentando se afastar da cena. Mas antes que pudesse dar um passo adiante, uma luz intensa explodiu em frente à sua linha de visão. Era o sinal de um ataque, uma verdade revelada no momento exato. Gilberto não hesitou. Rita, me siga! Puxou-a pelo braço, mas um eco de risadas ensurdecedoras cortou o ar. Era a figura encapuzada, agora mais clara, revelando um sorrisinho cínico. Vocês realmente acham que podem escapar da verdade? A voz era profunda, penetrante, como um sussurro nas sombras. O que vocês estão prestes a descobrir mudará tudo. E não será apenas sobre você e Rita. Com um movimento ágil, ele se lançou para a frente, como se tivesse a intenção de confrontá-los. Não pensem que podem escapar. Gilberto, você não faz ideia do que a sua família escondia. Nesse momento, a fumaça começou a se dissipar. Gilberto sentia o coração na garganta. Dária e Celina estavam confrontados por algo muito maior. E quando a densa névoa desapareceu, uma imagem chocante surgiria. Incrível, mas verdadeira. Revelou-se um painel de imagens holográficas, flutuando no meio da sala. Entre flashes de memórias distorcidas, um rosto conhecido surgiu. Gilberto congelou. Era a mãe dele, mas com um olhar de raiva que remetia a um tempo esquecido. As imagens a mostravam envolta em planos sombrios com Dário e a figura encapuzada, gesticulando com fervor. Não, não, não! Gritou Gilberto, seu coração disparado. Isso é impossível! Impossível? Os olhos da figura encapuzada misturavam-se entre confusão e riso. Sua mãe faz parte disso, o que tornam vocês todos um grupo entrelaçado em segredos obscuros. Todos foram manipulados. Os olhos de Rita se arregalaram. Gilberto, isso não pode ser verdade. Tudo o que sabemos. Isso é só o começo, interrompeu a figura. Ela está viva. E você está conectado a algo que vai além do que entende de família. O seu destino já começou a mudar. Em meio à confusão, um estalo cortante ecoou do lado de fora. Os policiais tinham chegado, e as luzes de lanternas se refletiam nas paredes, criando sombras dançantes sobre os rostos atordoados. O irmão, Rafa, que observava tudo de um canto escuro, hesitou. Gilberto, você precisa acreditar em mim. Eu quis te proteger, mas não sou seu inimigo. Ele endereçou a frase a uma multidão confusa, que não sabia se deveria correr ou lutar. Uma onda de choque percorreu o ambiente. Gilberto olhou de Rafa a Rita e de volta a Dário. As lealdades estavam prestes a ser testadas. O nível de tensão subia. E a revelação deixava todos quase sem ar. Os laços de sangue não significam nada agora. O que você precisa saber é que sua mãe é a chave de tudo. E o segredo que ela guardou pode muito bem ser a sua salvação ou sua condenação. As alarmantes palavras da figura cortaram como um mar de gelo. Enquanto o caos se desdobrava, tudo o que Gilberto sabia sobre sua vida estava prestes a desmoronar. Ele olhou para Rita. Sua confiança estava tremendo. O que viria a seguir? A única certeza era que eles estavam todos em um jogo muito maior do que podiam imaginar. E cada movimento, cada escolha, poderia levá-los a um abismo profundo sem retorno. Gilberto sentia o
peso da incerteza enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. A figura encapuzada havia revelado verdades que pareciam saídas de um pesadelo, e o ambiente estava prestes a explodir em uma tempestade. Ele olhou para Rita, que tremia ao seu lado, o medo claramente estampado em seu rosto. "Rita, confie em mim!" Ele insistiu, puxando-a mais perto. Então, as imagens holográficas se intensificaram, mostrando flashes do passado, e Gilberto viu a verdade se desdobrar diante dele. A mãe, com seus segredos obscuros, Dário manipulando cada movimento, e, finalmente, Rafa, seu irmão, com um olhar de desespero. "Você precisa entender, Gilberto. Somos parte de algo maior. Nossa mãe, ela sabia que o passado voltaria para nos atormentar." Os gritos da multidão armada ressoavam, e a adrenalina subia. "Os segredos foram revelados, mas nosso vínculo pode nos proteger", disse Rafa, sua voz forte para alguém que estava no limiar da traição. Gilberto apenas balançou a cabeça, ainda em choque. Sons de sirenes ecoavam ao longe, e a tensão era palpável. Um estrondo interrompeu seus pensamentos enquanto a porta da barbearia se estilhaçava. Uma rajada de policiais invadindo o local. "Desçam, mãos ao alto!" gritaram eles, armados e prontos para agir. Naquele momento, Dário, enxergando sua oportunidade, correu para a saída. Gilberto não pensou duas vezes. "Pare, Dário!" gritou. Mas ele já estava à porta. "Não podemos deixá-lo escapar." Mas antes que pudesse fazer algo, a figura encapuzada levantou uma mão. "Calma, Gilberto. Ele pode ter informações que precisamos." Mas Gilberto não estava disposto a confiar em mais ninguém. Dário não é uma opção. Ele se lembrou do quanto havia mentido e manipulado. Ouvindo isso, Dário voltou-se, um sorriso maligno no rosto. "Você realmente acha que pode nos parar, Gilberto? Existem coisas que você jamais entenderá." E com isso, ele correu em direção à saída, desaparecendo no meio da confusão. Rafa estava com um olhar incerto. "Precisamos nos unir, Gilberto. Esse é o nosso momento para deixar as mentiras para trás." Com um grunhido de raiva, Gilberto olhou para ele. "Como podemos confiar em você? Você me abandonou por anos." "Sei que confundir é uma tática que Dário sempre usou, mas estou aqui para lutar com você, não contra você", disse Rafa. As palavras reverberaram. Um fio de esperança. Mas seria suficiente? Gilberto respirou fundo, tentando se acalmar. Ele não podia deixar que o passado dominasse. Ouvindo o barulho de pisadas apressadas, ele pegou a mão de Rita. "Vamos sair daqui juntos. Vamos descobrir a verdade de uma vez por todas." Eles correram em direção à saída, mas as sombras se moviam rapidamente. Celina, por sua vez, foi engolida pela névoa enquanto a verdade se desdobrava. A polícia estava lá, mas todos os olhares estavam voltados para eles. O causamento poderia ser uma oportunidade de escapar. Chegando à porta, Gilberto hesitou um segundo. Ele olhou para Rita, o medo e a determinação se cruzando em seus olhos. Era a hora. "Contenham-se, porque estamos juntos nessa", ele disse. E com isso, eles saíram para encarar o mundo à sua frente. Do lado de fora, a luz do sol parecia ofuscante, como se estivesse selando um novo começo. O tumulto diminuía à medida que o grupo de policiais se movia, e era como se um novo ar soprou naquela realidade caótica. Gilberto olhou para Rita, e pela primeira vez em muito tempo, uma faísca de esperança começou a brotar. "Mais do que nunca, precisamos descobrir o que aconteceu com nossa mãe", afirmou Gilberto, decidido. E nesse momento,
Ele não sabia que enquanto o passado se desvenava, novas histórias estavam prestes a ser escritas. Histórias de união e descobertas. Enquanto o sol iluminava a cena, havia promessas que ele não ousava imaginar. E assim, com a vida emaranhada em um novo mistério, eles caminharam para frente, prontos para enfrentar os desafios que estavam por vir. Agora, antes de mergulharmos em novas aventuras e mistérios, tenho um pedido urgente para você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esfregue o botão de like agora. Isso ajuda muito com o nosso algoritmo. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Quero ver quem são os verdadeiros fãs que entendem a importância de apoiar o canal. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ficar por dentro de